Olá, eu sou Amanda Lemete e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a interdependência entre diferentes conjuntos de dados. Este vídeo é a continuação do vídeo sobre espalhamento de dados. Temos aqui dois conjuntos de dados, tá? O conjunto x e x e y. Então temos aqui 4 conjuntos de dados apresentados. Quando estamos nos referindo à relação, à dependência entre conjuntos de dados, podemos utilizar a covariância. Então, o que é a covariância, também conhecida como variância conjunta? Ela é uma medida do grau de interdependência numérica entre duas variáveis. Variáveis independentes, elas têm covariância zero. Frequentemente, a covariância é então usada como uma medida de independência entre resultados gerados a partir de diferentes experimentos. Porém, interpretar a covariância ela pode ser uma tarefa difícil, pois a gente sabe que uma covariância bem próxima de zero quer dizer que não existe muita correlação entre as variáveis, enquanto que altas covariâncias significam valores longe do zero e que nos diz que há uma correlação entre essas variáveis. Contudo, o quão distante a relação entre essas variáveis deve estar de zero para elas serem consideradas altamente correlacionadas. Daí vem o papel da correlação, do coeficiente de correlação, porque a gente fica com uma ideia clara dessa distância necessária, né, que tem que ter entre uma variável e outra para que possamos classificá-la como altamente correlacionada ou não. Vamos lá no Jupyter que eu vou mostrar para vocês em formas práticas. Antes de chegar em qualquer cálculo, vamos gerar 3 conjuntos de dados, o x, o y e o y2. Para isso, a gente vai fazer uso da geração de números aleatórios que seguem a distribuição normal, tá? Então, a gente ainda vai utilizar a biblioteca NumPy, mas dessa vez, ao invés de a gente usar a distribuição uniforme, a gente vai usar a distribuição normal, onde a gente tem que definir o centro da distribuição, fornecer o desvio padrão e a quantidade de dados. Então, o meu conjunto X vai receber NP random normal 3, 1 e 1000. Então, o que isso significa? Que os números eles vão estar centralizados em 3, com desvio padrão 1 e 1000 dados. O Y, NP random normal 50, 10 e 1000. E o Y2 vai ser igual a X. Vamos gerar, então, o gráfico de dispersão. Então, eu vou colocar plt.plot de x, y. Os círculos de dispersão eles vão ser pretos e vão ser círculos. Plt xlabel vai ser x, de tamanho font size 14. E o eixo y vai se chamar y. Também de tamanho 14. Pronto, aqui está o primeiro gráfico, eu vou copiar. E aqui eu vou colocar y2. Então, geramos os dois conjuntos de dado aqui. Agora, vamos calcular a covariância desses dois conjuntos, tá? Então, do primeiro conjunto, x e y, utilizando a biblioteca NumPy, np-cov x, y. Então, foi exatamente isso que veio a dúvida. Olhando esse resultado, a gente não sabe dizer
como está, se esses dados eles são altamente correlacionados entre eles ou não. A mesma coisa eu vou fazer em relação ao segundo conjunto, então x e y2. Agora, só para entender, né, se eu quisesse reproduzir esses cálculos programando, como é que a gente faria em relação à covariância? Primeiramente, eu precisaria calcular a diferença entre cada elemento de um vetor em relação à média desse conjunto de dados, desse vetor. Então, eu vou criar uma função def dmin, que recebe x como variável de entrada, que é um vetor, e aí eu defino a média desse conjunto como npmin de x. E eu vou retornar eu vou retornar o quê? xi menos xmin for xi in x. O que eu estou fazendo? Isso aqui é como se fosse um for, tá? Então, ao longo de todo o vetor x, faça xi menos xmin, onde xi vai ser cada elemento desse vetor x. E eu vou criar aqui uma outra função chamada de covariância. Covariância, vamos fazer em inglês, x,y. N vai ser o comprimento de x e eu vou retornar o produto escalar np dot de dmin de x, vírgula dmin de y e vou dividir por n-1. Por que n-1? Porque eu estou trabalhando com amostra, tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o produto escalar entre dois vetores, no qual cada um aqui vai ser a diferença entre cada elemento em relação à média do seu vetor. Então, se eu perguntar aqui quem é covariance de x, y, eu vou obter o valor 0,28, que foi o valor dado aqui pela biblioteca NumPy, tá? E se eu colocar em relação a x, y2, ele vai me dar o valor 1.044, que foi exatamente o que a gente obteve. As diferenças que vêm depois é de acordo com o erro numérico, tá? Erro acumulado. Então, realmente não tem como a gente obter um resultado exatamente igual. Agora, em relação à correlação. Como é que a gente calcula a correlação? Ela é obtida dividindo-se a covariância pelo desvio padrão de ambas as variáveis, e o resultado é então normalizado. Então, se a gente tem uma correlação -1, as variáveis elas estão perfeitamente correlacionadas inversamente. Se a correlação é 0, como eu já falei, não há correlação, e se é 1, quer dizer que as variáveis estão perfeitamente correlacionadas. Geralmente, a gente considera que quando a correlação, em termos absolutos, ela passa de 0,9, já indica que os dados estão correlacionados entre si, altamente correlacionados entre si, tá? O NumPy também tem essa função de correlação, ele calcula esse coeficiente, então se chama coef x, y. E aí olha como fica mais claro, né? A correlação entre um elemento com ele mesmo é 1, é máximo. E ele não está altamente correlacionado o x com o y, que faz total sentido, pois quando a gente olha esse gráfico aqui, você não consegue enxergar uma interdependência alta entre esses dois vetores. O que é diferente em relação a esse caso, eu espero uma alta correlação aqui, né? Conforme você vai crescendo o x, você cresce o y2. Vamos testar isso. Coef x, y2. Poxa, a correlação é 1, é máxima. E é o que é de fato, porque o y2 ele foi gerado como sendo x, então é claro que a correlação dele tem que ser máxima.
Tá, vamos então criar essa função de correlação, correlation entre x e y. Então, vamos std def x, recebe numpy std de x. std def de y, recebe numpy std de y. Então, eu vou retornar covariance de x com y divididos pelo desvio padrão, std def de x divididos por std def de y. Correlation de x com y, 0,27, que foi exatamente o que a gente obteve aqui. E agora, correlation de x com y2, 1. Então, esse é o cálculo por trás do cálculo aqui do NumPy, tá? Mas é muito mais simples a gente utilizar diretamente a função que já está programada aqui, né? Não vale a pena a gente programar a nossa própria função. Só foi mesmo para mostrar para vocês o cálculo por trás desse coeficiente de correlação. Por hoje ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo e se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam nos comentários. Então é isso, galera, até o próximo vídeo. Neste momento eu fecho com vocês o estudo sobre a interdependência entre diferentes conjuntos de dados. Até o próximo vídeo.